A paz do Senhor Jesus, aonde você estiver, Deus te abençoe, com quem você estiver, Deus te proteja. Vamos orar ao Senhor para começar uma live rapidinha, né? Uma palavra do céu para o seu coração. Quem sabe você está pedindo a Deus uma palavra, você já ouviu várias, mas quem sabe a sua resposta vem agora, Deus é quem sabe, não é verdade? Vamos orar? Meu soberano Deus Israel, aqui estou eu, meu Pai, como canal de bênção, meu Pai, onde o Senhor quer passar a Tua vontade, a Tua palavra, para um povo que se chama pelo Teu nome, espalhado na face da terra, em qualquer parte desse planeta, meu Pai, e o Senhor quer dirigir uma mensagem através da minha vida. Pai, eis-me aqui reconhecendo que nada sou, nada tenho, nada posso, mas o Senhor pode, o Senhor é, o Senhor faz. Usa-me como canal de bênção, meu Pai. Traz, meu Pai, a essas pessoas um alívio, traz uma alegria no coração, traz uma certeza, meu Pai, de mudança para melhor, meu Pai. Se há alguém doente, meu Pai, visita, meu Pai, curando, restaurando. Meu Pai, se há alguém, meu Pai, sofrendo, porque Pai, em nome de Jesus, meu Pai, consola quem perdeu seus parentes. Meu Deus, nos dá a tua bênção, a tua paz. Repreende em nome de Jesus no espaço que essa pessoa está, na vida, no local. Expulsa, Senhor. Sai, espírito da morte, em nome de Jesus. Sai, espírito do inferno, em nome de Jesus. Sai, espírito da enfermidade, em nome de Jesus. Deus, fala com teu povo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Me usa para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe você que já chegou. Amados e amadas, é interessante saber e falar para você algo que Deus ia ministrando durante o dia. Né? Que Deus em Cristo abençoe cada um que já está aí, cada pessoa que ainda há de chegar, cada pessoa que vai ouvir mais tarde, outro dia, outro horário. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, porque na verdade Deus foi ministrando para mim que não está ruim, a coisa não está ruim para todo mundo, está ruim para uns, não é verdade? A minha realidade não é a realidade de todo mundo. As minhas dificuldades não são dificuldade para todo mundo. Então isso lhe dá paz. Saber que nem todo mundo está na mesma situação que você. E também lhe dá uma certa tranquilidade. Se você está no tempo bom, está favorável, você está bem, você tem uma boa casa, tem carro, tem uma boa estrutura, tem empresa, tem empregados, você está bem de vida, você que já está aposentado, você que está que a sua vida não é igual a de todo mundo, né? Que você que está no pior momento, quem sabe se saiu de casa, está nas ruas, também nem todo mundo está na sua situação. Então isso tem que nos trazer uma paz, saber que a minha situação, muitas das vezes é a minha situação, não é a de todo mundo, sabe? Então Deus vai mostrando para a gente que existe pessoas em qualquer parte do planeta, mas a reação, nós vamos aprender hoje uma decisão que Ruth tomou. Uma decisão que ela tomou e que mudou a história dela. Então Deus só quer o quê? Decida-se. Eu tinha a opção agora de estar assistindo televisão, ou estar descansando, ou estar namorando com minha esposa, mas a decisão que chegou para mim mais forte foi: vai falar para o povo de Deus, vai levar uma mensagem a esse povo, porque na verdade nós entendemos pela Bíblia que qualquer pessoa pode falar da palavra de Deus, porque não são todos que Deus mandou falar, mas os que Deus mandou falar, como é meu caso, por misericórdia, nós temos a obrigação de lançar uma mensagem, porque cada live que eu faço é 2 ou 3 ou 10 ou 20 vidas que muda a maneira de pensar, que muda a maneira de ser, a maneira de agir. Então é isso que conta para mim e para você, é justamente isso, é essa alegria de saber que a nossa atitude modifica tudo. Tá? Então eu vou ler para você, que se você puder me acompanhar, se não puder, fique me escutando, tá? Se você está doente, se você está passando por um momento muito difícil, você vai aprender algo com essa mulher chamada Ruth, naquele tempo dos reis, logo na formação do povo de Deus, mas ela fez algo que entrou para a história. Ela entrou para a raiz de Jesus Cristo. Quando você vai ler o Evangelho de Mateus, logo na genealogia, no capítulo 1, aí está lá, né? O Boaz, o pai de Jessé, que é o pai de Davi, e aí lá vai, ele se tornou, o filho dela se tornou o avô de Davi, que é o pai de Davi, e lá vai a raiz de Jesus Cristo, que hoje nós dizemos o quê? Jesus, filho de Davi, né? O cego Bartimeu gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
não é? Então, uma atitude mudou toda uma história e Deus quer que você tome atitude. Você está na dúvida, não sei se faço, não sei se não faço. Vamos aprender com Ruth? Vamos? Eu vou ler o capítulo 1 todo, sabe? Porque graças a Deus eu tenho experiências de a palavra de Deus, um verdadeiro louvor inspirado por Deus, é tudo que precisamos. Às vezes nós temos a explicação da palavra, a explanação, maravilha. Mas Deus fala com uns na palavra, fala com outros na explicação, fala com outros no louvor. Então cada dia é como Deus quer, é como Deus manda. Tá? Se você puder acompanhar, maravilha. Se não puder olhar no celular ou na Bíblia, eu vou ler e você vai entendendo essa história, tá bom? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Deus de Belém, e o homem de Judá, de Belém de Judá, saiu a habitar na terra Moabe, com e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateu de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe, ok? E ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, ok? Quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta terra ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, ok? Do lugar onde estivera, indo ela a caminho, se voltou para a terra de Judá. Disse Noemi: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais feliz, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irei comigo. Tenho eu ainda no ventre filho, para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a abster-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram de voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta à tua cunhada. Disse, porém, Ruth: ai, que coisa boa, hein? Disse, porém, Ruth: não me iste para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde queres que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, né? E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela dizia: não me chame
chama-me de amargura, me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, a Belém, no princípio da cega da cevada. Amados e amadas, que coisa boa, né? Que Deus nos inspire a falar, que Deus realmente nos dirija. Amados e amadas, presta atenção. Como as coisas vão acontecendo e você não percebe quando Deus está na direção da sua vida. E você não percebe que verdadeiramente Deus está no controle da sua situação. Mas a gente não percebe isso. Teve que acontecer um momento de fome aonde eles moravam, para que eles saíssem daquele lugar, porque era comum naquele tempo as pessoas se movimentarem quando as coisas não estavam acontecendo como eles queriam, tá? Então as coisas não aconteciam dessa forma. Aí o livro vai nos ensinar algo interessante. Olha o que ele vai mostrar para mim e para você. Ele vai dizer assim: ainda que sem precisão, sem óticos dos juízes, fome na terra do Antigo Testamento, Palestina, deslocando-se para outras terras, em busca de melhores condições de vida. Neste caso, sugere-se que não foi especificamente a falta de chuva que incentivou Elimeleque e sua família a fixarem residente em Moabe. Motivo suficiente se ofereceram às invasões e no terrorismo reinante na Palestina. Então, naquele onde eles moravam, houve o quê? Um ataque do povo de fora. E eles aí, já agoniados, né, querendo salvar a vida dele, se ele morria, e se ele saiu, morreu também. Então, para ele, era tempo determinado. A morte estava procurando ele lá onde ele morava. Ele fugiu para Moabe. Chegou lá em Moabe, ele morreu, né? A Bíblia vai logo ser enfática no versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Chegou o tempo. Quando chega o tempo, não adianta se esconder, não adianta se correr, não adianta nada. Chegou o tempo do acerto de conta da gente, né? Mas ele não sabia que o tempo... Talvez ele ficasse lá, mas ele vai para Moabe e é a primeira a morrer. Aí pronto, a gente já fica pensando assim, que negócio sério, né, rapaz? Às vezes a gente quer tomar uma decisão pensando que vai ser a melhor e é a pior, né? No caso dele, a decisão dele não foi tão favorável assim para ele. Ele morreu logo, pouco tempo depois. Mas a Bíblia vai dizer aqui que se passaram 10 anos, no versículo 4. Então não foi uma prova fácil. Talvez a gente olhando para a Bíblia parece que tudo foi muito rápido, mas não foi. Se levou 10 anos até que se decidisse que morreu os 2 filhos e a coisa começou a ficar diferente. Mas o nosso Deus, ele tem algo a dizer para mim e para você, e é interessante. Primeiro, decisão, o dicionário vai dizer que é ato ou efeito de decidir, qualidade de quem decide com rapidez e segurança. Você é uma pessoa fácil de decidir? Ou você demora muito tempo para decidir? Você sabe realmente chegar em algum lugar? Ou você realmente fica na dúvida? Não sei, vou perguntar A, perguntar B, perguntar C, perguntar D. E o nosso Deus, ele é tão bom, sabe? Porque a Bíblia vai narrar que existem 2 maneiras de se relacionar com Deus. A primeira maneira é ele se voltar para a gente. No caso de Abraão, você vai assim, e Deus se apresentou a Abraão, mandando ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele não sabia para onde era, não sabia nada, mas Deus sabia onde ia dar, que era Canaã. Então esse é um tipo de relacionamento com Deus, Deus se relacionando conosco. Mas aqui nesse livro de Ruth, é Ruth que decide se relacionar com Deus, é Ruth que decide deixar a parentela dela e ir de encontro a Deus. Então, existe uma situação que Deus está mostrando para mim e para você. Quem sabe muita gente tem negócio, tá na África, está na China, está onde for, na Espanha. Às vezes as pessoas me dizem que está em outra nação e diz até a diferença de horário, que é daqui para lá, de lá para cá e tal, tudo bem. Mas, quem sabe você precisa realmente entender como é que Ruth tomou uma decisão para você tomar uma decisão também.
Na primeira, ela decidiu observar quem era Noemi. Noemi conviveu com ela, diz a Bíblia, mais de 10 anos. Então foi suficiente para ela analisar aquela mulher. Ela observava. Possivelmente, a gente pode imaginar que Noemi falava desse Deus. Ela não vai escolher, sabe, o teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, se ela não falasse. Ela falou desse Deus. Quem sabe ela contou as histórias, né, dos 5 primeiros livros, como foi que Deus chegou para esse povo, como foi que Deus testou o faraó, como foi que as coisas aconteceram, até que chegasse a parentela dela, chegasse a ela toda uma história, os pais, os avós, os bisavós, e a órfã, a outra nora, não deu tanta importância a essas histórias. Ela não deu. Mas Noemi, a Ruth certamente olhou para Noemi, na cabeça de Ruth, você pode pedir a Deus que lhe abra o entendimento e você vai entender. Na cabeça de Ruth, ela diz, olha, não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa eu sei, eu quero ser grata. A palavra dela é isso que ela quer dizer. Eu quero ser grata por tudo que você fez por minha vida. Eu quero ser grata porque a gente não sabe o passado de Ruth, não sabe como é que ela era, como ela deixava de ser. Mas ela é grata a Noemi. Então ela imagina que Noemi vai sofrer, que Noemi vai ficar sozinha, desamparada e tal. E ela diz, não, eu também estou desamparada, vou deixar minha família para trás, deixar tudo e nós vamos juntos. São duas viúvas, tá? Ela é viúva de Elimeleque, a Noemi, e Ruth é viúva do filho dela. Aí ela chega a dizer dessa forma assim, ó, onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se de outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Estava totalmente segura que não tinha interesse em nada. Ela não tinha profecia que ia virar isso, que ia virar aquilo, ela não tinha nada. Ela simplesmente se apoiou no testemunho que... E aí que entra as coisas, sabe? Existem momentos na nossa vida que Deus coloca as pessoas certas, o grupo de pessoas certo, né? Na minha caminhada, eu falhei muito, eu errei muito, perdi muitas amizades, perdi muita gente, porque não sei, propósito, eu não sei dizer. Mas eu sei que eu perdi muita gente boa, perdi de contato com muita gente, perdi todo mundo. Mas em cada vez que você consegue prosseguir com Deus errando ou acertando, Deus forma um outro grupo de pessoas. E novos grupos de pessoas vêm. Hoje eu tenho uma equipe me assessorando, me ajudando, né? Graças a Deus por isso. Eu tenho um grupo de pessoas que são dizimistas, ofertantes do meu ministério, né? Nós estamos planejando ter uma igreja. Então tudo isso a gente vai observando que para Deus o que importa é a decisão que nós tomamos. Qual é a decisão que você toma em alguns momentos? Principalmente você, pode ser que tenha muita gente afastada do caminho do Senhor, e Deus está dizendo, toma a decisão de ser comigo, seja comigo que o seu futuro, você não precisa se preocupar, eu vou cuidar do seu futuro, eu vou cuidar de tudo para você, mas você tem que tomar uma decisão. Tem gente, o que mais dói, sabe, quando você vai entendendo que é chegado o tempo de Deus na sua vida, porque se não chegou o tempo de Deus, sabe como é que a pessoa é? É tímida, como eu era, acabrunhado, como eu era, é limitado, sabe? O tempo de Deus não chegou, então eu não tinha nada disso. De 16 de junho para cá, ele mandou fazer live. Eu fazia só um áudio no celular e mandava para todo mundo, já há 4 anos fazia isso. E aí, 16 de junho para cá, no início de junho, começaram a vir as mensagens para fazer live. E aí eu, meu Deus, fazer live? Tá certo, vamos fazer live. Se você não sabe de uma coisa, o tempo de Deus, você começa sem saber nada. Para onde vai dar, onde não vai dar. E eu comecei meio seguro, eu levei do dia 16 ao dia 30, todo dia gravando live. Todo dia conversando com Deus. E por misericórdia, Deus não fala com todo mundo na terra, você sabe disso. Mas ele sempre, a Bíblia desde o princípio do mundo, e quando ele entendeu de fazer o mundo, ele fala com algumas pessoas. E ele direciona a vida de algumas pessoas. E a alegria que me dá de ser cristão é que todo o povo de Deus, todos os homens e mulheres de Deus também falharam, pecaram, erraram, como eu também falhei, pequei, errei. E Deus não deixou de se relacionar com Davi, quando Davi adulterou, botou para morrer, deixou? Não deixou. Ele é o único que não nos deixa acertando ou errando. Ele é o único que nos apoia em qualquer circunstância. Deus não somente queria o quê? E quer que eu me arrependa. Ô rapaz, se arrependa e não faça mais isso que você fez. A alegria de Deus é essa, se arrependa e não faça mais. Você vai olhar a Bíblia, nos 5 primeiros livros, Deus está dizendo a Israel, Israel, deixa de seguir esses deuses mudos, deixa de seguir essas coisas, rapaz. Fala comigo diretamente, mas Israel não entendia. E sempre que Israel estava no perigo, Israel chorava, clamava, e aí Deus vinha e atendia ele. E aí voltava a errar. Ele clamava, chorava e Deus voltava a atender ele.
Só que nesse trâmite que você se afastou de Deus e voltar para Deus, você pode morrer. Aí você vai para o inferno. Não tem como, tá certo? Isaías 59, 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que possa nos salvar, nem seus ouvidos agravados que não possa ouvir. Mas o pecado faz uma parede entre nós e Deus e não passa. Tá certo? Então eu levei um tempo na minha vida iludido, pecando, errando, falhando, e às vezes pregando, às vezes indo para as igrejas, mas não estava firme como convém. Tá? Então Deus deixou esse processo. Ele foi mostrando que o que importa para mim é se você quer continuar comigo. Tá? Então eu vou lhe estruturar, eu vou lhe ajeitar. Né? A gente vai observar que o Saulo não pensou nunca em ser cristão, nunca pensou em falar do evangelho. Você viu o Saulo pensar em algum lugar? O Saulo não pensou. Mas Jesus olhou para ele e disse, esse cara tem qualidade. Esse cara é bom. Eu vou entrar com processo em cima dele. Eu vou chamar ele para o lado de cá. Então, Paulo entendeu quando ele foi conhecendo, você vai olhar na 2 Timóteo, ele disse, Timóteo, traz aí, meu filho, os pergaminhos e os livros. Então Paulo começou a ler, a pesquisar direitinho, e eu acredito, porque as cartas dele deixam claro, ele se arrependia tanto de ter perseguido os cristãos, ele se arrependia tanto no final de Atos 7, quando Estevão está morrendo, e joga a roupa de Estevão no pé dele, ele se arrependeu tanto, né? E depois ele passa a sentir na pele tudo que ele fazia, ele é apedrejado, ele é chicoteado, ele vai passando pelo processo, e ele vai lembrando, ele era o único isso que eu estou passando, eu mereço, eu também persegui a igreja, agora eu estou sendo perseguido. É por isso que você entende o que ele diz. Aprendi a passar fome, aprendi a ter necessidade, aprendi a passar por tudo. Por quê? Porque ele tinha consciência que ele merecia passar por aquilo. Então quando ele escreve Gálatas com toda a propriedade, Gálatas 6:7, ele vai dizer aqui, não erreis, tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. Ou seja, você pode fazer o que quiser, né? Mas a colheita vai chegar, né? Então o retorno vai chegar. Então Deus foi me ensinando que se você fizer as coisas certas daqui para frente, você vai colher tudo diferente, né? Cada dia pessoas novas de dentro e fora do Brasil, amizade com pastores de várias partes do meu Brasil, fora do Brasil. Então é porque eu perseverei em estar com o Senhor. A Ruth, pela mesma forma, perseverou em estar com a sua sogra. Então o livro vai dizer o quê? Que quando ela vai descobrir, ela chega lá, então era uma obrigação dela fazer o quê? Ela tinha que fazer rapidamente, providenciar a comida. Ela providenciar trabalhar. E ela procurou um grupo de mulheres e começou a ficar ali ajudando. E quando ela descobre aonde ela está justamente, o destino já foi claro para ela. Deus já botou logo ela claro. Ela já foi a um parente idoso, de mais idade, tá? E sem ninguém sabe se ele era viúvo, a Bíblia não narra, tá? Ou ele não tinha ninguém. Então ele está lá para fazer aquilo que Deus mandou. Ela está lá. E ela vai, mas sabe o que acontece? Ela é fiel a quem levou ela. É aí que está o problema de muita gente. Muita gente não consegue ser fiel. Eu vivi um tempo na minha vida que eu não fui fiel às pessoas que estavam ao meu redor. Eu tenho que reconhecer isso, tá? Peço perdão a todos eles que estão me ouvindo em alguma parte, né? Eu não fui fiel. Mas Ruth foi fiel a Noemi. Tudo que Noemi aconselhava ela fazia. Então, às vezes, o grande erro do ser humano, do que realmente se encontra com essa Bíblia, é não entender o que Deus está dizendo. Eu não te coloquei você do lado desse ou do lado dessa, obedeça a ele, obedeça a ela. Ah, mas se ele errar ou se ela errar, não diga nada, fale comigo, porque foi eu que botei. Né? Hoje eu tenho essa sabedoria para a glória de Deus. Se Deus me mandar em um lugar, eu não me preocupo se eu vou beber água, se eu vou comer, se eu não vou comer. Eu não me preocupo nada disso, isso aí é com ele. Mas eu tenho que me preocupar sim, em estar pronto para orar, expulsar um demônio, né, ele curar vidas. Aí sim eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar realmente fugindo do pecado, fugindo da aparência, segurando meus olhos, meus desejos, meus apetites como ser humano, sabe? Para quando ele me trouxer uma situação e eu mandar, às vezes por misericórdia, eu mando uma oração pelo áudio do Zap e as pessoas lá são curadas, são resolvidas, as coisas se resolvem. Então por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Então eu só tenho que me preocupar em fazer o que eu estou fazendo agora. Eu fui chamado a falar do Evangelho. Mas muita gente pode querer falar, mas poucos Deus mandou falar.
Então, se ele mandou eu falar, se ele me preparou, se ele me fez fazer vários cursos, passar por vários ministérios, me fez um professor de escola bíblica, eu tenho a obrigação de lançar uma semente. Tá? E ele é que sabe, o Espírito Santo de Deus é quem sabe as vidas que vão ser transformadas por essa semente. Eu não sei, eu só sei fazer a mensagem, mas o que ela vai alcançar, eu não sei, sabe? É quando uma pessoa, recentemente, quando cai uma ligação errada aqui, eu oro por uma pessoa, e a pessoa imagina assim, não, me desculpe aí que caiu errado, não, Deus não tem erro, Deus só tem acerto. Aí pronto, eu oro pela pessoa. E depois de um certo tempo eu vim saber que aquela pessoa estava em crise no seu relacionamento. Quando Deus quer salvar um casamento, e uma conversa chega para mim ou para você, que é homem, mulher de Deus, Deus está dizendo assim, eu estou contando com você para orientar ele, orientar ela, para orar, para fazer as coisas. E a pessoa dizia assim, já tem 4 meses e ela já mandou ir no fórum para assinar o divórcio. Eu digo que está amarrado, o negócio de divórcio aí está amarrado. Não, rapaz, é porque já está certo e tal. Não, você vai falar com ela agora, vou lhe mandar um áudio, tudo pelo telefone, sabe? No zap. E aí eu mandei um áudio para ele, bota ela para ouvir esse áudio. E aí Deus foi trabalhando, daqui a pouco, isso era de manhã. Quando foi de tarde, ela me chama para almoçar. Eu digo, eita, mistério, né? E aí ele foi almoçar e tal, depois ela me chamou para, ela vai para a igreja de tarde, quer que eu vá com ela também. Mistério, né? Crente de se desentendendo por causa de besteira, por causa de coisas. E foi narrando a história, e Deus por misericórdia foi me usando para aconselhar ele, para aconselhar ela. E aí pronto, no outro dia ele fala assim, dormimos junto, voltou para casa, trouxe um cafezinho para minha cama, botou uma cesta de café da manhã. Deus tem que querendo que você fique aí preocupado com suas coisas de amanhã, de segunda-feira, de terça-feira, que vai acontecer. Esteja com a vida de santificação, jejum e oração, leitura da palavra, para quando Deus lhe soprar o que você tem que fazer, se você é levita, se você é um pregador da palavra, uma pregadora da palavra, se você é um dirigente de círculo de oração, você precisa estar com a vida preparada, para quando Deus quiser te usar, você ser um vaso próprio para ser usado. Sabe o que acontece? As notícias que nós estamos vendo, você que acompanha os noticiários gerais, é triste, né? É triste, homens e mulheres de Deus, se são de Deus eu não sei, se Deus mandou fazer a obra eu não sei, mas quando uma pessoa erra com o título de pastor, todos os pastores são de alguma forma atingidos, sim, pelo erro de um, pelo erro de outro, somos atingidos, porque todos pensam que todo mundo é igual, mas nem todo mundo é igual, tá certo? Não somos iguais. Deus não fez todo mundo igual, não é porque um errou que todo mundo errou, não é porque um médico errou na operação que todos os médicos vão errar, mas ficamos inseguros, as pessoas ficam inseguras. Então é o tempo de eu e você decidir. Faça como Ruth, ela chegou e disse aqui no 16 e 17, disse, porém, Ruth, não me iste para que te deixes, me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ai, que coisa boa, né? Você não dá uma lição para você, não? Decisão. Eu não sei o que você precisa fazer, mas tem que decidir. Não fica nessa, não, sabe? A quantidade de gente depressiva é enorme, né? Do fevereiro para cá, é enorme. A quantidade de gente que se suicidou é enorme, sabe? A quantidade de pessoas se agredindo dentro de suas casas é enorme. Então, se nós não fizermos a nossa parte de lançar uma semente, de lançar uma mensagem, para que leve esperança ao coração das pessoas, certamente, se eu morrer, eu vou prestar conta a Deus. Rapaz, eu não te dei um talento. Lembra que a Bíblia diz? Ele pegou a parábola dos talentos, né? Ele pegou, deu um talento a um, deu 2 ao outro e 5 ao outro. E aí ele se afastou. O que aconteceu com esse talento, né? As coisas vai assim. O que aconteceu? O que recebeu 5 talentos, ganhou mais 5 talentos. O que recebeu os 2 talentos, ganhou mais 2 talentos. E o que recebeu 1 talento, ele disse, eu sabia que o senhor é brabo, que o senhor é rico, eu escondia que está seu talento. Rapaz, por que não botou meu dinheiro no banco para que rendesse? Por que você não fez isso? Então, tira desse que nada quer e dê àquele que tem mais. Então é assim. De 16 de junho para cá, para você ter uma ideia, eu tenho sido ricamente abençoado. Deus tem nos ajudado muito, a mim e minha esposa. Por quê? Porque estamos fazendo a vontade dele. Sabe, ele deu um talento.
E eu tenho que pegar esse talento e fazer ele crescer. Ter uma vida que agrade a ele, ter vontade realmente de levar uma mensagem ao povo dele, porque ele está interessado na sua vida. E Deus me mostra que algumas pessoas, sabe, eu não sei se você está no Brasil ou fora do Brasil, algumas pessoas que verdadeiramente está triste, né? Sofreram decepções. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que se passa com você, mas o meu Deus quer dizer, sabe, através dessa palavra de Ruth, se você tomar uma decisão de confiar nele, ainda essa noite, muita coisa vai mudar. Eu sei que a noite aqui é onde eu estou no Brasil, tá? Mas aí para você que já deve estar no amanhecer, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não sei, de madrugada, tá bom? Então não sei, porque a diferença de horário para algumas coisas, que é para quem está lá na Ásia, no Japão, então 12 horas a diferença, graças a Deus que eu falo com algumas pessoas que do Brasil que está lá nesses lugares, né? Então vai me dizendo a diferença de horário. Então Deus está dizendo para você o que você precisa fazer através dessa palavra de hoje. Você que chegou agora, eu li o capítulo 1 de Ruth. Se quiser ler, pode ler, que eu estou chegando mais para o final do que para outra coisa. Mas Deus é fiel. Então Deus está dizendo para você que está triste, que está assim, sem saber o que fazer. Confie em Deus. A confiança em Deus, ela se dá na atitude. Não, eu não confio em Deus e fico parado, né? Muitas das vezes, quando a pessoa recebe uma profecia, ela tem a impressão que ela tem que ficar sem fazer nada. Não é verdade. Você tem que trabalhar, seguir, para quando Deus chegar, voltar para você, você está preparado. Não é? Você observa no livro de Gênesis, no início, Deus olhou e achou Noé como justo. Na Bíblia vai dizer que ele mandou Noé fazer a arca, ele entrou com o povo, tá? E ficou 6 meses lá, ó, sem saber de nada, né? Sobre as águas, até a água descer e voltar para o lugar. E a Bíblia vai dizer também que Deus lembrou-se de Noé. Então, Noé estava lá 6 meses, sem comunicação com Deus, sem saber o que ia fazer, mas ele tinha que cuidar dos animais, cuidar da família dele, continuar lá fazendo as coisas, trabalhando, fazendo as coisas, senão ia ficar depressivo 6 meses dentro de uma arca. Por maior que seja, não tinha limite, né? Era daqui para lá, de lá para cá, 6 meses, imagina. Então, se ele certamente plantou alguma coisa, botou lá, fez as coisinhas dele, cuidou, os animais deram filhos e aquela coisa toda, e a vida foi passando. Quando menos ele esperou, Deus lembrou dele. E aí voltou a conversar com ele. Então Deus, ele faz assim. Ele vai dizer assim, você vai ser pastor. E eu não vou crescer, não vou estudar, não vou me interessar, não vou fazer curso, não vou fazer seminário, não vou participar das palestras, não vou me inscrever para crescer no conhecimento. Quando Deus voltar a falar comigo, tá eu sei, eu acho. Deus aí, rapaz, eu lhe dei tempo para você crescer. Você não cresceu, agora chegou a oportunidade sua e você não pode entrar. O que é que está acontecendo com muita gente? Principalmente você. Eu não sei quantos jovens estão aí assistindo. Eu vou lhe ensinar algo muito interessante. Se você, porventura, ouviu profecias de Deus e você não está crescendo no conhecimento, lamento lhe informar. A porta vai se abrir e você não vai entrar. Você vai ver outras pessoas vindo depois de você, passando você na caminhada, como eu estou vendo muita gente, me passando na caminhada, porque eu não quis me especializar como convém. Eu fiquei resistindo o chamado por 12 anos. Então eu tenho 24 anos de vida cristã, me batizei em 1996, porém 12 anos depois é que eu comecei a me interessar. Por quê? Porque eu quis? Não. Porque Deus estreitou a terra de tal maneira que eu tive que entrar mesmo. Eu entrava. Então quando eu comecei a entrar de verdade, para você ter uma ideia, o nosso Deus supre tudo que você precisa. Mas o que você tem que fazer? Vida de oração, ter que uma vez, nem que seja uma vez na semana, jejuar por sua própria vida, porque a Bíblia não ensina nada disso aqui. Que vocês que nos ensinaram nas igrejas, que ensinam, né? Se você tem que jejuar por sua própria vida, se você tem que pedir a Deus, a Bíblia diz, peça sabedoria. Não diz para pedir outras coisas, porque você necessita. Ele sabe o que você precisa. Já estou chegando ao final, mas eu vou ler para você Eclesiastes 5:1, para você entender que muitas das vezes os ensinamentos que nos deram, meu Deus do céu, misericórdia, Deus, sou seu filho, tá? É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. É conhecendo a verdade que você vai saber se a sua liderança está lhe passando o que realmente é necessário para você ou não. Porque você vai poder dizer, ô meu líder, ou minha líder, eu li isso na Bíblia e não está faltando. Você não tem me ensinado isso. Se me ensinasse muita coisa no início, certamente eu teria um pouquinho mais de juízo. Sabe? Eu não tinha quase nenhum, então eu ia ter um pouquinho. Porque eu era destonteado das ideias. Mas se não me deram aquele entendimento correto, como as coisas deveriam ser,
eu agi segundo o meu achismo, e o meu achismo me levou para mais distante de Deus muitas das vezes. Eu estive com o espírito da morte várias vezes, sabe? Até que eu sonhei, Deus dizendo assim, esse não. Aí eu fui contar para a mulher disse, o espírito da morte estava ali querendo te levar, mas Deus disse, esse não, ainda não é a hora dele, dá glória a Deus, aleluia, aí que está faltando. Ai, eu vi o espírito da morte, o negócio é feio, meu irmão. Está pensando que é fácil? Existe o mundo que você está vendo com seus olhos físicos, mas existe um mundo que é com os olhos espirituais, e esse não é todo mundo que enxerga, tá? A Bíblia vai dizer lá em Reis o quê? Que o Geazi fica preocupado quando vê os soldados para pegar Eliseu, porque Eliseu estava falando tudo que acontecia lá. Aí o Geazi, o servo dele, falou, ai meu Deus, vem um bocado de homem atrás da gente. Rapaz, maior que está conosco do que está com ele, ai que maravilha. Aí falou assim, ô Senhor, abre os olhos espirituais desse moço. Aí abriu os olhos espirituais, aí ele viu a carruagem de fogo, ele viu os soldados celestiais lá, ele, rapaz, nós estamos protegidos. E muito bem protegida, sabe? Você está bem protegido e protegido, você não tem nem ideia. Sabe? Então Deus está mostrando para mim e para você, eu vou lhe dizer aqui algo muito interessante, tá? Eclesiastes 5, 1 e 2, já estou fechando. Você que chegou agora, Deus te abençoe. Né? Foi algo assim que Deus, desde de manhã, está me inquietando, mas agora foi a hora certa, foi a vontade, porque quando dá aquela fé, é a hora de falar, né? Porque senão não vai sair como ele quer. Eclesiastes 5, 1 e 2, estou chegando ao final, vai dizer assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabes que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, portanto, sejam poucas as suas palavras. É aí que não nos ensinam isso. Nos ensina muitas das vezes a entrar em umas campanhas para pedir, e não nos ensina aqui para Deus. O que Ele mais quer é santidade, sabe? O que Ele mais quer é obediência. É isso que Ele quer. O restante você trabalha, estuda, você toca a sua vida. Se não tiver emprego, vai vender alguma coisa. Não pode ficar parado, sabe? E Ele vai te guiando, tá? Ele vai te guiando. Quando eu saía para vender os chaveiros e bolsas no hospital, aí o que acontecia? Na caminhada, muita gente vinha, tinha aí que eu não vendia nada, porque ele botava um para conversar um horário, vinha outro para conversar outro, e aí no final do dia, alguém me abençoava, comprava quase tudo. Então se eu ficasse olhando na ótica humana, eu ia pensar só no meu trabalho. Você que tem uma chamada aí, tem emprego, hein? Deus está falando com você. Né? Você que vende alguma coisa, está se dedicando mais a vender do que falar na palavra de Deus? Cuidado, eu tenho pena de você. Está se dedicando mais atrás do dinheiro do que realmente fazer os louvores que Deus está querendo te mandar? Eu tenho pena de você. Porque Ele trabalha com tempo, né? Deus trabalha com tempo determinado. Quando chegar a sua hora e você não estiver pronta, vai ser a vez de outro. Se Ele quiser lhe dar uma oportunidade lá na frente, por misericórdia, Ele dá, Ele está dando para mim. Né? Ele deu oportunidade a muitos na Bíblia. Então, se Ele quiser lhe dar uma oportunidade lá na frente, amém. Mas você tem que estar pronto, preparada para fazer o que Ele quer. Então, pelo amor de Deus, Ele está dizendo, seja pouco as tuas palavras quando está na igreja. Eu aprendi uma coisa muito boa. Eu não sei quantas pessoas tem, Deus está querendo que eu fale mais um pouquinho. Eu não posso mencionar o número de pessoas que estão ouvindo agora e que vai ouvir depois, graças a Deus por isso. Mas eu quero lhe dizer para você uma coisa, em nome de Jesus. Você que tem uma ansiedade a ser barbada, uma ansiedade a ser muito extrapolante, é feio, sabe? É feio você que é cristão ser uma pessoa muito ansiosa. É feio, é terrível. Sabe? Você não passa a Deus para ninguém com essa ansiedade. Você não passa a Deus para ninguém. Sabe? Às vezes você passa mais Deus no seu silêncio do que na sua agonia. Meu Deus. Você não passa a Deus para ninguém. Agora observe você, já aconteceu comigo várias vezes, pode acontecer com você também, já aconteceu. Você está numa fila lá calado e alguém fala assim, o senhor é crente? Eu digo, gente, eu tenho alguma placa? Não tenho placa, não tenho nada não, porque eu estou observando o senhor, observando como você está numa fila. Né? Então alguma coisa, algum comportamento, né? Eu costumo levar um livro, algo para eu escrever, enquanto eu estou na fila, para ocupar meus olhos. Eu não quero saber da direita, da esquerda, e também eu não tenho uma facilidade. Não tenho. Minha esposa conversa com todo mundo. Eu vou ficar lá na minha. Se vier conversar comigo, eu converso. Mas se não vier conversar comigo, eu vou passar silêncio e vou voltar em silêncio. Tá? Eu vou ali focado. Eu estou aqui para resolver isso.
A minha esposa, onde ela vai, seja no hospital, seja onde for, ela tem a facilidade de fazer amizade com todo mundo. Eu digo, meu Deus, que humilhação estou passando, né? Porque vai dizer assim, ele é metido, né? As pessoas julgam logo a gente. É metida? Não. É a minha natureza é essa e a dela é aquela. Se você quiser fazer amizade comigo, nós vamos ser amigos. Se você também não quiser fazer amizade, você segue seu caminho, eu sigo o meu. Já não é diferente, minha esposa, ela já vai, conversa, eu trabalho ali, lá vai ela. Toda vez que eu saio com ela, eu digo, meu Deus, lá vai ela, ô moço, vem cá. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso aí? E lá vai ela. Por quê? Cada uma é de um jeito. E Deus está dizendo para mim e para você que vai iniciar, já iniciou o mês, tem um feriado chegando aí. Em nome de Jesus, olha a Bíblia direito. Olha a Bíblia direito, sabe? Quebra tudo e saiu. Vai para a Bíblia. Eu tive dificuldade em muitos ministérios, porque o que não está na Bíblia não serve para a gente. O que nós vai ficar anos e anos naqueles propósitos, aqueles negócios todos que ensinam a gente, e não chegar para lugar nenhum se eu não tiver uma vida de santidade, se eu não tiver uma vida de renúncia, se eu não tiver uma vida de submissão a Deus. Então, em nome de Jesus, tenha uma vida de submissão. Tenha uma noite abençoada, para aqui no Brasil é noite, nas outras nações, ou se está amanhecendo, tenha um momento abençoado para você. Tá bom? Nós vamos orar encerrando dessa família, o que Deus fez. Tá? Ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Com essa atitude, quando você abre lá em Mateus, capítulo 1, você vai ver a genealogia e você vai observar que uma atitude, só uma atitude, sem saber de nada, não tinha profecia para ela, não tinha vaso dizendo que é aqui, não tinha nada disso. Ela simplesmente confiou no Deus de Noemi e a vida dela mudou. Então confie em Deus, é isso que ele está dizendo para você. Ele não está lhe pedindo para você fazer nada, tá? Só confie no Senhor. Eu não sei se é seu filho que está doente, eu não sei se é um parente seu, eu não sei quem morreu recentemente, que Deus te console, eu não sei o que você tem para resolver. Eu não sei se você está sendo despejado, é o que está vindo para falar, dos aluguéis, você não conseguiu pagar, a coisa está ficando difícil, mas se Deus mandou você para ir, Ele é responsável por você. Eu profetizo que de hoje para amanhã, Ele vai levantar alguém para te ajudar a pagar isso aí. Você vai ser surpreendido, surpreendida, porque naquilo que Ele manda, Ele é responsável. Ele não vai ser responsável naquilo que eu quero, mas naquilo que Ele manda, descanse seu coração. O que Deus mandar você fazer, vai dar certo. Tá? Se Deus deu certeza que te casou, então, fica tranquilo. Se a outra pessoa errar, você fala com ele. Não fala com a pessoa não briga com ela não. Não procura discutir com ela não. Eu aprendi logo isso. Ele me casou, né? De forma a revelação veio, nós casamos. Então, quando ela está fora do eixo, eu vou conversar com Deus. E quando eu estou fora do eixo, ela tem que conversar com Deus. E quando ela vem conversar comigo, eu digo que você está conversando com a pessoa errada. Você tem que conversar com Deus que te casou. É Ele que vai me corrigir. É Ele que vai corrigir ela. Então pronto. Então nosso Deus está dizendo para mim e para você, aprenda com Ruth. Tenha decisão, tá bom? Veja bem o que diz aqui, olha. Para encerrar. Livro de genealogia de Jesus Cristo. Eu estou lendo Mateus capítulo 1, tá? Livro de genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó a Judá e os seus irmãos. Judá gerou Tamar, Pérez, Zera. Zera gerou Esrom, Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab e a Nazon. Nazon gerou Raabe e Aboaz. Este de Ruth gerou Obed, Obed gerou a Jessé. Ela entrou na história do Velho Testamento e saiu na história do Novo Testamento. Porque com Deus, quando você dá um voto de confiança a Ele, as bênçãos chegam. Confia no Senhor. Se porventura você pecou, ou se você pecar, pede perdão logo. Se ajoelha, pede perdão. Senhor, eu errei, eu pequei. Todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. Eu não sou melhor do que você em nada. Sabe, quando eu falho por pensamento, por ato, por ações, eu me ajoelho, peço perdão a Deus. E Ele, misericordiosamente, nos perdoa e diz, continue, continue, porque Deus é contigo. Vamos orar? Meu soberano Deus Israel, eu quero te agradecer por esse momento de live, Pai. Esse momento que o Senhor me convenceu, meu Pai, que vidas precisam de uma palavra. Eu não sei em que nação eles estão, não sei o que está acontecendo, que horas vão assistir, que dia vai assistir, meu Pai. Eu não sei se é agora, se é mais tarde, mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor
assim como o Senhor cumpriu com os seus apóstolos, lá em Lucas 24, 45, abre o entendimento daquelas pessoas que não estão entendendo a sua palavra, abre o entendimento, Pai, dá discernimento a quem está aí, meu Pai, para saber se quem fala da palavra está falando realmente a palavra como ela é, ou está falando para iludir, dizendo que Deus vai fazer, quando na verdade é para dizer se arrependa, procura um caminho de santidade, procura um caminho de que agrade a Deus, porque não vai fazer uma pessoa totalmente torta, errada, e vai se iludindo, e vai dando todo o seu dinheiro, pensando que Deus faz barganha. Deus não faz barganha, é Deus que nos dirige, é Deus que nos orienta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor continue repreendendo na sua vida, no seu ambiente. Fora espírito da morte, em nome de Jesus. Fora espírito do inferno, em nome de Jesus. Fora espírito da enfermidade, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Eu vou terminar com a bênção sacerdotal que está em 2 Coríntios 13, 13. Que você possa ser sábio o suficiente para aprender o que Deus está lhe ensinando essa noite. Tome decisões, não fique aí na dúvida o tempo todo não, porque os dias estão passando e tudo está piorando, não está melhorando não. Para as crianças, para os jovens, não sabem de nada, mas adultos, acima de 21 anos, devem realmente se interessar, saber o que está acontecendo no mundo, sabe? Eles estão querendo trocar a Bíblia, já ouviu falar? Estão querendo dizer que a Bíblia não tem mais valor, vai chegar um outro livro na Terra. Então tudo isso nós temos que estar estruturado para enfrentar com sabedoria. Então o líder da Igreja Católica está dizendo que essa Bíblia já está velha, lançar um outro livro. Pense como é que vai ser isso. Vai ser uma confusão daqui a pouco tempo, ele já quer lançar uma nova Bíblia, um novo livro aí. Então nós temos que estar bem alicerçados nessa Bíblia, com ela guardada no coração, porque se chegar a aniquilar, a proibir, nós temos que ter ela dentro da gente, para a gente saber se alimentar da verdadeira palavra. Amém? Você que puder, aí onde você estiver, você estende a mão e dá um graças a Deus, porque já estou chegando ao final. Você que chegou agora, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, porque Deus é fiel, né? Então vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém?